Então agora a gente vai ver também quem pode concorrer ao cargo, quem está habilitado a concorrer ao cargo de diretor e de vice. Lembrando que o diretor e o vice, as regras são as mesmas. Não faz nenhuma distinção a lei entre diretor e vice em relação a quais seriam as regras para poder estar habilitado a concorrer àqueles cargos. Olha só, em primeiro lugar, tem que ser servidor efetivo há no mínimo 3 anos e está na CRE, a Coordenação Regional de Ensino, a qual está naquela CRE que ele vai votar. Por exemplo, se eu sou um servidor e estou na Ceilândia, na Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia, eu não posso votar no Recanto das Emas. Eu preciso votar na Regional de Ensino que eu estou lotado, que é na Ceilândia. Então eu tenho que ser servidor efetivo há no mínimo 3 anos e estar lotado naquela CRE, na Regional de Ensino que eu vou votar. Se for professor, tem que ter no mínimo, da carreira magistério, no mínimo 3 anos como servidor efetivo. Tem que ter 3 anos como servidor efetivo. O tempo de temporário, o tempo de outras funções não conta. Se for professor, mínimo 3 anos como servidor efetivo. Se for da carreira assistência é aquela carreira de auxiliares da educação, carreira assistência à educação, que são monitores, secretários, apoio administrativo, portaria, limpeza, cozinha, os vigilantes, que não são terceirizados, são da carreira, são concursados, efetivos. Se for todo esse pessoal, funcionários, auxiliares da carreira assistência, também tem que ter no mínimo 3 anos de efetivo serviço como concursado, e estar em instituição educacional, estar em escola, tem que estar na escola. Então, por exemplo, um servidor da carreira assistência, um apoio administrativo, que esteja na regional de ensino, não pode votar. Ele tem que estar em escola, em instituição educacional. Especialistas em educação, como por exemplo psicólogo escolar ou orientador educacional, são especialistas em educação. Também tem que estar no mínimo 3 anos em escola. Tem que ter trabalhado 3 anos em escola. Se eu fiz o concurso para orientador educacional e fui cedido para trabalhar na sede ou na regional de ensino, e nunca trabalhei em escola, eu não posso votar. Eu não posso concorrer. Só posso concorrer tendo experiência de 3 anos em escola, trabalhado efetivamente na minha função na escola. Da minha função ou não, mas ter trabalhado em escola. Tem que ter curso superior, ou aqueles cursos tecnólogos com duração de 2 anos, gestão financeira, gestão financeira não, porque tem que ser um curso afim à educação. Cursos superiores ou tecnólogos que têm afinidades com a educação. Superior são os cursos clássicos, tradicionais. Tecnólogos são cursos de 2 anos com menor duração, mas que sejam afins à educação. 40 horas, tem que ter a disponibilidade de 40 horas semanais com dedicação exclusiva ao cargo. E também tem que assumir que fará aquele curso que eu disse para vocês, esse curso aqui, é uma etapa da eleição, desse processo eleitoral, que a pessoa faz aquele curso de gestão escolar oferecido pela Secretaria de Educação, pode durar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e que até terminar o curso, o processo eleitoral está acontecendo. Então ele vai ter que assumir que vai fazer o curso. 2 coisas que são importantes. A primeira, a candidatura restrita a uma escola. Eu não posso me candidatar a 2 escolas, 3 ou 4. Só posso, naquela eleição, me candidatar a uma única escola. E uma segunda coisa, a chapa é formada por diretor ou por vice. Ao menos um membro dessa chapa tem que ser professor efetivo, com no mínimo 3 anos de regência de classe. Ter dado aula por 3 anos em sala de aula. Então, ao menos um representante da chapa, ou o diretor, ou o vice, tem que ter
ter trabalhado em regência de classe, em sala de aula, por no mínimo 3 anos. Tá? Então, são esses, né, os critérios que tornam habilitados os concorrentes. Uma questão que pode ser abordada na prova dessas. Um agente portaria da escola pode concorrer ao cargo de diretor ou de vice? Pode, desde que ele tenha 3 anos trabalhados em instituição educacional, tenha curso superior ou tecnólogo, né? Tenha a disponibilidade de 40 horas com dedicação exclusiva, assuma que vai fazer o curso e o outro membro da chapa seja um professor com 3 anos em sala de aula. O vigilante também pode? Com certeza. O secretário pode? A cozinheira pode? Pode. Qualquer pessoa da carreira assistência pode perfeitamente concorrer, desde que o outro membro da chapa, ou o diretor ou o vice, tanto faz, né, seja professor ou professora com no mínimo 3 anos de regência em sala de aula. Então, é um ponto que pode levar a algumas confusões e a prova pode abordar isso ao se tratar desse artigo. Tá? Em casos de exoneração, o que pode ser feito? Primeiro, tem que ser feita uma Assembleia Geral Escolar com todos os segmentos da escola. É uma assembleia específica que se trata desse caso aqui. Né? Tem que ter um motivo. Né? Motivadamente, o Conselho Escolar convoca a Assembleia Geral Escolar específica para decidir esse assunto, a exoneração. Depois que a Assembleia Geral Escolar toma essa decisão, é encaminhado para a Secretaria de Educação, é aberto um processo administrativo. É aberta uma sindicância interna, né, que vai apurar se há motivos efetivos. Depois que terminar esse processo, é que pode acontecer a exoneração. Né? E 2 coisas também importantes aqui. A primeira, havendo a inexistência de candidatos, né, ou ausência de quórum mínimo para as eleições, a Secretaria de Educação vai indicar uma equipe, um diretor e um vice, que vão ficar por 180 dias e convocará novas eleições. Se nas novas eleições permaneceram as condições, não teve candidato, não teve quórum mínimo ou algo nesse sentido, essa direção indicada aqui, inicialmente, fica até o fim do mandato. Tá? E esse quórum? Que quórum é esse que se trata aqui? Lembra que eu disse? O grupo 1, pais, mães ou responsáveis e estudantes. Eu não coloquei aqui, mas o grupo 1, pais, mães, responsáveis e estudantes, 10% no mínimo deles tem que votar para ter quórum. Mais 50% do outro grupo, o grupo 2, que é formado pela carreira magistério, pela carreira assistência à educação e por professores temporários. Né? Então, esse segundo grupo aqui, 50% desse grupo tem que votar para ter quórum mínimo e 10% desse grupo aqui tem que votar. Lembrando que os professores temporários não fazem parte da carreira magistério. Por quê? Carreira magistério pressupõe uma carreira, um servidor de carreira, um servidor efetivo. E ele, para votar, tem que estar na escola no mínimo 2 bimestres para poder votar. Carreira magistério, carreira assistência. Então, esse é o quórum mínimo para que haja as eleições nessa escola. Né? É vedado, totalmente vedado, a propaganda político-partidária. Não posso atrelar a candidatura desse diretor, do vice, dessa chapa, a algum programa político-partidário. Não se pode. Não se pode fazer campanha antes do tempo determinado pela comissão eleitoral. Haverá uma comissão eleitoral central, né, a nível de sede, uma comissão eleitoral regional, a nível de coordenação regional de ensino, e uma comissão eleitoral local, a nível de escola. 3 comissões, 3 âmbitos, né, 3 comissões. Então, a comissão central define qual é o tempo que pode se começar a propaganda. Né? Então, quem começar a campanha antes do tempo também é vedado. Como também brindes, camisetas, remuneração, compensação financeira de qualquer tipo, não se pode também fazer. Né? Muito menos ameaça, coerção ou qualquer forma de cerceamento dessa liberdade também
não pode acontecer nesse processo.